Então, muito boa tarde a todos. Vamos trabalhar mais um bocadinho. E vamos trabalhar lendo mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Um livro que nos é trazido pelo Espírito Ney Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, o capítulo a estudar, o capítulo a vermos, é o número 26, e o título é O Valor do Serviço. Antes de iniciar a leitura, eu iria dar nota de que o tema da reflexão da reunião daquela noite em casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum, como nós temos vindo a ver todas as segundas-feiras no estudo deste livro, Jesus imita os ensinamentos, os exemplos, exatamente na casa de Simão Pedro. Então, Filipe velho pescador e alguns dos presentes comentavam, falavam. Eles faziam juízos de valor e comparavam entre criaturas justas e criaturas injustas. E também viam o valor de santidade de cada uma delas neste mundo de provas e expiações. Como se lhes coubesse a eles, ou a nós, o direito de emitir esses valores, o direito de julgar alguém, o direito de poder fazer juízos de valor sobre outras criaturas. E como vamos ver, Jesus falou. Então, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, Filipe estava encantado com aquelas explicações de Jesus. Então ele passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e talvez para prevenir os excessos de opinião, aquelas opiniões que havia entre os vários discípulos que estavam nesta reunião, então Jesus narrou o seguinte com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos de revelação. Se passava na rua, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrava-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda a pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade muito próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor, prestimoso, a socorrer os necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício
de enfermos e sofredores. Lembrou-se então de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contacto com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia mais demoras. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas, amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado do alto encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Ele, por meio dos fios invisíveis do pensamento, como nós sabemos, é assim que os espíritos comunicam. Então ele, através dos fios invisíveis do pensamento, convidou o antigo criminoso a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Nós já ouvimos aqui muitas vezes dizer de que quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. E foi o caso deste ex-velho ladrão. Então ele obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos e renovou a coragem dos enfermos. Libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal. Criou serviços de consolação e esperança. E, claro, com todo este bem-fazer, conquistou sólidas amizades na espiritualidade, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do bem. Todos os presentes naquela reunião registaram esta passagem, este ensinamento, entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou, em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não deve cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores pervertidos, ou melhor, aos pecadores convertidos ao bem, a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamente pontilhado de luz, sob o céu estrelado de luz. Eu, nesta exemplificação de Jesus,
fiz uma reflexãozinha que queria vos passar. E então, vi e cheguei à conclusão de que esta, na minha opinião, no meu pensamento, no meu estudo, nós quando fazemos qualquer coisa aqui para apresentar, os primeiros beneficiados somos sempre nós, exatamente através do estudo que vamos ter que fazer para poder assimilar alguma coisa. Então, para mim, esta exemplificação, este ensinamento de Jesus, mostra como nós muitas vezes fazemos as nossas escolhas ao longo da vida. A maneira como optamos, a maneira como utilizamos a nossa vontade. Naquela altura era assim. E hoje? Não estamos ainda muito melhor. Continuamos a ser muito parecidos. Há ainda muitos chamados de fariseus e muitos chamados de antigos criminosos. Como vimos na leitura, mesmo no fim da narrativa de Jesus, no antepenúltimo parágrafo, todos os presentes na reunião estavam muito confusos. Como se disse no texto, ficaram entre na admiração e no desapontamento. Estavam perante uma criatura com muitos itens, quer dizer, com muitas coisas boas. Vida irrepreensível, posição de respeito público, que passava dias inteiros nos templos em orações e jejuns incessantes, que tinha o conhecimento da lei, era credor de grande estima, que até as crianças se curvavam perante ele. Tinha uma alimentação frugal, vestia túnica sem mancha e não falava com pessoas que ele considerava impuras. E eles pensavam, como era possível uma criatura assim, com tudo isto, e na hora em que surge o chamamento ao trabalho de ajuda e de socorro, ele rejeita. E rejeita dizendo, entre muitas coisas, que não tinha espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia, que não podia cooperar com aquele mundo vulgar e com aquela imundice. E então eles constataram que esta criatura só possuía itens de fachada material. Ele ainda, para ele a matéria contava. Não podia ter aquele comportamento, mas tinha. E tinha, fundamentalmente, porque ainda não estava preparado para a caridade. E porque, sobretudo, o amor ainda não morava no seu coração. Mas o trabalho era necessário ser feito. O anjo do Senhor precisava de ajuda. E surgiu alguém que aceitou o chamamento. Um antigo criminoso. Que, embora sem muitos itens, sem muitas coisas boas, tinha uma importante. Mantinha a vontade de se regenerar. O amor já lá morava. Então entregou-se. O ex-velho ladrão entregou-se ao trabalho. Vimos então o valor do serviço feito, a caridade e o amor que ele praticou e distribuiu, tratando dos mortos, improvisando medicamentos adequados à situação, semeando o bom ânimo, dando alívio aos aflitos, a coragem aos enfermos e a libertação de muitas criancinhas ameaçadas pelo mal. Foi o bem em movimento. E todos nós sabemos também que quando ajudamos,
os primeiros sempre a ser ajudados somos nós. Todo este bem-estar lhe granjeou da espiritualidade sólidas amizades e grandes conquistas. E vimos também, de seguida, a síntese sábia de Jesus, que nos disse: a virtude é sempre grande e venerável, mas não deve cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Nesta altura, ele referia-se ao fariseu. E continua: se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos. Aqui referia-se ao antigo criminoso. E continua para terminar: antes que os justos ociosos possam desfrutar o convívio celeste. Aqui voltava a referir-se ao fariseu. Que Jesus nos continue guiando os nossos passos, as nossas escolhas, para que assim o caminho para Ele se torne mais suave. Obrigado pela vossa atenção.